Aleluia. Hoje é sexta-feira. Aleluia. Onde nós estamos aqui para ouvir a palavra de Deus e para também orar ao Senhor. Creio que o Senhor é Deus que ouve a oração do justo e responde. Glória a Deus. Hoje a palavra de Deus vai ao nosso encontro no culto de cura, de libertação. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Glória a Deus. Jesus converte e usa na obra. Basta nós nos colocar na mão dele, porque ele sabe trabalhar na nossa vida. Aqui fala assim, livro de Neemias, Neemias capítulo 1, glória a Deus. Aleluia. Neemias capítulo 1 fala assim: as palavras de Neemias, filho de Acadias, e sucedeu no mês de Quisleu, do ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Eu disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os seus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvir a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de modo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que o vosso rejeitado esteja na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para lhe fazer habitar o meu nome. Eles são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração do teu servo, que deseja teme o teu nome. Faz prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graças perante esse homem. Então era eu o copeiro do rei. Pode assentar, irmão. Glória a Deus. Aqui fala sobre Jerusalém, que Jerusalém foi uma cidade
que Deus deu vitória para Davi. Davi conquistou Jerusalém porque estava na presença do Senhor, estava servindo ao Senhor com alegria, com prazer, e Deus deu vitória, e Davi com seu exército conquistou Jerusalém. Jerusalém, uma cidade com muro alto, portas, portões. Jerusalém, onde Davi trouxe a Arca da Aliança, entrou em Jerusalém. Davi dançou e quando viu a Arca da Aliança, que era a presença de Deus, Davi se alegrou tanto. Mas fala aqui que Davi, ele se foi para a glória, e veio outras pessoas, outra geração que quebraram a aliança com Deus, foram rebeldes com Deus, não quiseram mais adorar a Deus, não quiseram fazer a vontade de Deus. Aí Deus, ele agiu, porque Deus tinha falado para Moisés que se o povo servisse a ele com amor e guardar o mandamento do Senhor Deus, o Senhor ia abençoar aquele povo, o Senhor ia prosperar o povo. Mas se o povo desobedecesse a Deus, adorasse outros deuses com letra minúscula, que são demônios, se o povo virasse a costa para Deus, quisesse só fazer a sua própria vontade, fala que Deus ia espalhar ele, ia espalhar por todo lado. Deus, quando fala, ele cumpre. Aleluia. E fala que o povo começou a ficar na sua própria vontade. O povo, geração que veio agora, começou a fazer só aquilo que a carne pedia. Começou a largar a presença de Deus, quebrou a aliança com Deus, fez a sua própria vontade, ficou longe de Deus. E fala que Deus, ele agiu, porque o pecado tem as suas consequências. O povo ficou rebelde, o povo agora ficou um povo que só queria fazer a sua própria vontade, e não quis mais adorar o Senhor, não quis mais confiar no Senhor. E aí veio as consequências. O pecado tem as suas consequências, a rebeldia tem as suas consequências. Quando a pessoa não adora a Deus, está longe de Deus. Todo ser que respire, todo aquele que está aliança, adora o Senhor, porque a adoração é para sempre. No céu nós vamos adorar para sempre. Há um povo que adora na terra, porque reconhece que a vida vem de Deus, e quem tem vida de Deus tem alegria, tem paz. Aí o povo largou a Deus. O povo tirou Deus do seu coração. O povo se afastou de Deus e foi fazer só a sua própria vontade, beber e fazer as festas e ficar só na sua casa, no seu casamento. Não quis mais adorar a Deus, não quis mais buscar o Senhor, que é o dono da família. Aí o Senhor, ele agiu, porque o povo só tem vitória se tiver Jesus na família. E ele falou: sem mim nada poderei fazer. Aí não quiseram Jesus, perderam a guerra, não teve vitória mais para esse povo. Fala que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, os inimigos foram para cima. E fala que Israel perdeu a guerra. Israel agora, alguns fugiram para algumas cidades perto, alguns ficaram sendo escravos, alguns foram maltratados, ficaram tristes, ficaram oprimidos, adversário massacrou, adversário começou a ir para cima, ficaram como escravos, alguns fugitivos, se esconderam em outras cidades, e a cidade de Jerusalém. E os muros altos de Jerusalém foi derrubado, os portões queimados, o inimigo agiu, destruiu aquela cidade de Jerusalém, porque a presença do Senhor não estava mais naquele lugar, não estava mais com aquele povo. O povo não buscava mais a presença do Senhor, aí perdeu a guerra, estava na miséria.
O homem que não tem Jesus, que não tem Deus, é um pobre, miserável e nu. Miséria espiritual. Porque a espiritualidade vem de Deus. A alegria, a paz, a força vem de Deus. A vitória vem de Deus para a nossa vida. Aleluia. E aí, Jerusalém foi destruída a cidade. E o povo ficou escravo, sofrendo, fugitivo em outro local. Se espalhou o povo. Por quê? Porque deixou de servir a Deus, deixou de buscar Deus, deixou de obedecer a Deus, deixou de estar em comunhão com Deus e se espalhou para todo lado. Quando a gente está firme com Jesus, a gente está no corpo de Cristo. Está no corpo de Cristo. Toma um banco suave, os irmãos em união, porque lá o Senhor ordena a bênção. Tem bênção para quem está na vontade do Senhor. Para quem está no corpo de Cristo, para quem está aliançado, tem bênção, tem luta, mas tem vitória, porque o Senhor é de da vitória. Aí o povo perdeu. O povo agora está escravizado, está na miséria, aquele povo. Refugiaram por outro lugar, se espalharam, porque desobedeceram a Deus. Aí pereceram, sofreram as consequências. Aí fala aqui que Neemias, o copeiro do rei, Neemias, o servo do rei, Neemias, o homem de Deus, que estava servindo o rei. O rei é aquele que Deus deu vitória para o rei. O rei que foi que conquistou muitas cidades. Era o rei daquela região grande, imensa. E Neemias servindo ao rei da terra. O copeiro do rei da terra. Porque o rei dos reis, ele usa da terra outros reis para ir e ter vitória, porque o povo dele era para ter vitória, mas não quis que ele reinasse, não quis ele, aí perdeu a guerra, agora é escravo. Aí o Senhor faz isso, levantou um rei para punir aquele povo, porque sem Jesus não dá para viver, é só Jesus que nos dá vitória. Glória a Deus. Aí agora o rei está lá, o rei que Deus usou na terra, o rei que Neemias estava lá dando o vinho para ele. Mas só que Neemias tinha uma aliança com o rei dos reis, Senhor dos senhores. Uma aliança com o rei do céu, o Pai eterno, o possuidor do céu e da terra, aquele que tira rei e coloca rei no trono, aquele que é poderoso, que controla todos os reinos da terra, porque ele é Deus de poder. Ele é soberano, rei dos reis, Senhor dos senhores. Neemias tinha uma aliança com esse rei, o rei eterno, o Pai eterno, o possuidor do céu e da terra. Aí Neemias perguntou para aqueles homens. Aqueles homens chegaram até onde Neemias estava, servindo ao rei. Neemias perguntou para os homens: vocês vieram de Jerusalém? Foi. Como é que está por lá? Jerusalém foi derrubado os muros de Jerusalém. Jerusalém foi queimado, os portões de Jerusalém. O povo, ele está na miséria. O povo, ele está sofrendo fome, miséria, está magro, está seco, está doente, está passando necessidade. Alguns fugiram para outras cidades, alguns se refugiaram em outros locais. Aí Neemias tinha um coração de Deus. Tinha um coração misericordioso, generoso. Neemias se preocupou com o próximo, se preocupou com os irmãos dele. Como é bom nós colocar em ação. Como é bom, aleluia, os irmãos, os filhos de Deus se preocupar com os seus irmãos, se preocupar com a situação dos seus irmãos. Ele se preocupou com os seus irmãos, porque ele viu uma notícia ruim,
que o povo estava na miséria, disperso, fugitivo, escravizado, sofrendo. Aí Neemias foi orar para Deus. Neemias foi para o quarto secreto, foi para a intimidade com Deus. E Neemias começou a orar ao Senhor. Neemias orou em cima da promessa de Deus, em cima da palavra que Deus colocou na terra, usando Moisés para escrever. Aí ele vai e começa a colocar em memória a palavra de Moisés. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós pecamos diante do Senhor. Nós quebramos aliança contigo. Nós viramos a costa para ti. Tem misericórdia de nós, Senhor. O Senhor avisou nós. Se nós te amar, se nós estivéssemos amando o Senhor, se nós continuássemos te amando e guardando os teus mandamentos, o Senhor ia nos dar vitória, o Senhor ia nos abençoar, o Senhor ia nos prosperar. Mas nós largamos, nós viramos a corda para ti, nós quebramos a aliança, nós não obedecemos os teus mandamentos, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, de nós, do nosso povo que está sofrendo. Tem misericórdia, Senhor. Começou a pedir misericórdia. Perdoa, Senhor, nós. Irmão, uma oração intercessora. Neemias, um copeiro do rei, um servo do rei, mas era um homem intercessor, que orava ao Deus poderoso, intercedendo pelo o povo dele, pela uma cidade de Jerusalém. Olha só o intercessor, olha o peso que estava sobre o ombro de Neemias, irmão. Fala que ele não comeu, não queria saber de comer, ele jejuou vários dias. Ele jejuou, porque ele viu a miséria dos seus irmãos, o sofrimento dos seus irmãos. Ele viu a cidade derrubada, os muros queimados e o povo disperso. E ele orou a Deus. E orou a Deus, colocando aí no Senhor, intercedendo, se humilhando pela aquele povo, por aquela cidade, se humilhou. E falar que Deus ouviu a oração de Neemias. Aleluia! Quando você ora, irmão, pela tua família, Deus ouve. Quando tu ora pelos teus irmãozinhos, Deus ouve. Quando tu ora pelo teu filho, Deus ouve. Quando tu faz algo pelos teus irmãos, Deus ouve. Quando tu faz algo pelo teu filho, tu consagra por ele, jejua, Deus ouve a oração. Neemias estava intercedendo por uma cidade, muita gente que estava dispersa da cidade de Jerusalém, na miséria. Ele estava intercedendo para Deus ter misericórdia e trazer aquele povo de volta que estava disperso, para trazer para a presença de Deus de volta. Aleluia. Intercedeu vários dias, jejuou vários dias, ficou triste. Ele ficou triste. Tem um versículo que fala: alegre com aquele que está alegre, mas se for para chorar, chora com aquele que chora. Neemias, nesse momento, ele ficou triste, porque ele viu a situação dos irmãos dele na miséria. Os irmãos dele estavam sofrendo, escravizados. Os irmãos dele estavam longe de Deus, longe de Jesus, que é a fonte da paz, da alegria, que é o dono da bênção. É Jesus que abençoa, irmão. Aí Neemias ficou triste, jejuou e orou. Mas Deus ouviu a oração de Neemias. Glória a Deus, aleluia. Ele ainda falou: ouve a oração do teu servo, Deus. Ele colocou orando em oração. Orou ao Deus do céu, aleluia, pelos seus irmãos. E aqui fala que Deus ouviu a oração de Neemias. E aqui o 2 fala assim: sucedeu, pois, que no mês Nísan, do ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto
vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estive triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, asolada, e tendo sido consumido as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade dos sepulcros do meu pai, para que eu a edifique. Olha só, Neemias foi servir o rei. Neemias chegou lá triste. O rei olhou e disse: por que tu está triste? Irmão, para chegar na presença do rei da terra, tinha que chegar lá sorrindo, alegre, com sorriso assim, alegre, sorrindo. Se não chegasse sorrindo para o rei da terra, irmão, o rei da terra, que negócio é esse? Era ficado até a pessoa morrer. Neemias temeu. Sabe o que é temeu? Neemias ficou temendo, ficou com medo. Neemias ficou com medo do rei da terra. Porque foi a primeira vez que ele entrou para servir o rei triste. Aí o rei percebeu: por que tu está triste? Tu não está doente? O que aconteceu? Alguma coisa que tu está passando, tristeza na alma, é? O rei percebeu rapidinho. Primeira vez que Neemias chega para servir o rei triste. Porque toda vez Neemias chegava alegre, com sorriso, para servir o rei, autoridade na terra. É o rei, mano. Aleluia. Aí quando o rei falou: por que tu está triste? Neemias temeu, ficou com medo. Aí ele fala: viva o rei para sempre. Neemias profetizando vida longa para o rei. Viva o rei para sempre, vida longa para o rei. Aí Neemias, ele abre o coração para o rei. Eu estou triste por causa do povo, meus irmãos. Jerusalém foi derrubado os muros, queimaram as portas. Ele falou: destruíram tudo. Sepulcro do meu pai. Ele falou: sepulcro do meu pai. Então aquele povo estava morto espiritual. Aquele povo estava longe de Deus, porque é Deus que dá vida. Estava como sepulcro caído. Estava disperso na miséria, triste, porque não tinha a vida de Deus. Sepulcro dos meus pais. Neemias estava triste porque estava vendo aquele povo longe de Deus, morto espiritual, triste, sofrendo, fome, doença, tudo tinha nesse povo. Aí Neemias fala para o rei. Aí o rei, ele ouve Neemias. Aí o rei diz assim: o que é que tu quer que eu te faça? Olha só. O privilégio, irmão, porque Deus ouviu a oração de Neemias. Neemias falou primeiro com Deus do céu. Neemias orou ao Deus do céu, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Quando foi falar com o rei da terra, Artaxerxes, rei da terra, Deus já tinha tocado no rei da terra para entregar tudo que Neemias precisava para reconstruir Jerusalém. A tua bênção está lá no alto. A tua bênção, olha, é ali. O abençoador é Jesus.
Tem muita bênção preparada para nós, mas para aquele que obedece, porque o rebelde não tem bênção, tem disciplina. A obediência tem bênção para nós, irmão. Porque Neemias recebeu uma bênção, porque ele orou ao Deus do céu, aquele que abençoa na terra. E quando falou com o rei da terra, Artaxerxes, falou, colocou diante dele o que está acontecendo, porque ele estava triste, por causa dos irmãos dele, que estavam sofrendo, que estavam longe de Deus, sepulcro caiado, estava morto espiritual, ele precisava fazer alguma coisa pelos irmãos dele. E Deus usou ele para fazer isso. Aí o rei da terra fala: o que é que tu queres que eu te faça? Aí ele pensa, rápido. A mente do homem, de Deus, é uma mente santa. Ele pensou rápido e respondeu. Ele fez uma oração rápido. Ele orou rapidinho ao Deus do céu, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Neemias, homem que tinha, aleluia, tinha um contato com Deus do céu, que tinha crédito com Deus do céu, que usou o rei da terra para, aleluia, entregar tudo que Neemias precisava para reconstruir Jerusalém, os muros. E aqui mais na frente fala assim: ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Porque o rei falou no 4 aqui, versículo 2, 4. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu. Quando o rei falou: o que é que tu está me pedindo? O que é que tu quer que eu te faça? Aí Neemias, ele fala aqui: então orei ao Deus do céu, e fez uma oração muito rápida. Muito rápido para responder para o rei da terra. Eu creio que ele falou assim, uma oração tão rápida assim: usa esse rei da terra, que eu vou fazer a tua vontade. Muito rápido. Ele falou uma oração muito rápida para responder para o rei. Aí o rei falou e orou a Deus. E aqui eu sei que ele fala: ele disse ao rei: se é do teu agrado. Ele disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu edifique. Aí ele fala para o rei da terra Artaxerxes que ele queria ir para a cidade lá, que ele queria edificar Jerusalém. Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto, a rainha estava perto do rei, a mulher do rei, a rainha já estava perto do rei: quando durará a tua viagem e quando voltará? O rei era agarrado com Neemias, irmão. Neemias era o homem de Deus. Neemias era o homem de Deus, servia o rei, tinha intimidade com Deus, e o rei não queria que Neemias ficasse muito tempo longe dele, porque o rei era abençoado pela oração do servo de Deus, Neemias, irmão. Fala que nós temos que orar para a nossa autoridade. Tem gente que fala mal da autoridade, não é para falar mal, não é para orar para Jesus salvar, para o governador, presidente, deputado federal salvar, usar ele como instrumento para trabalhar, para ser usado na mão de Deus, naquilo que o Senhor colocou, para ser servo de Deus, para ser autoridade e temente ao Senhor. E aqui o que aconteceu? Que a rainha estava perto e o rei falou assim: quando durará a tua viagem e quando voltará? O rei disse: olha, tu vai, mas tu volta. Porque o rei queria a presença dele. O rei queria que Neemias tivesse todo o tempo perto dele, servindo ele, servindo o vinho. Neemias era um bom servo. Hoje, irmão, hoje são poucos que são bons servos. O bom servo é aquele que faz sem pedir,
Mas tem pessoas que tem que falar, faz isso, faz aquilo, só faz se pedir, mas o bom servo, ele vê, ele faz, ele gosta de servir, ele nasceu para servir, irmão. Por isso que Neemias estava perto de uma autoridade, o rei da terra e outra autoridade, Deus do céu, porque Deus também, ele gosta do homem quando está servindo. Por isso que ele amou nós de tal maneira, enviou Jesus para vir nessa terra, para servir nós. Jesus serviu nós. E morreu por nós, ressuscitou. E abriu o céu para nós. Serviu. Jesus foi servir, irmão. Discípulo. E Jesus lavou os pés do discípulo. Quando foi na hora de Pedro, ele disse: Senhor, não quero que tu lave meus pés, não, Senhor. Tu vai lavar meus pés. Porque Pedro reconheceu que Jesus era líder. Um líder. Senhor é um líder. Senhor é o Filho de Deus, vai lavar meus pés. Pedro não queria que Jesus fizesse isso. Aí Jesus falou assim: Pedro, agora tu não entende, mas lá na frente tu vai entender. Pedro não está entendendo. Por isso que fala: aquele que quer ser o maior tem que ser o menor e servir a todos. Mas olha, irmão, tem gente que não quer servir, só quer que sirva, quer pegar tudo pronto já. Mas Neemias foi usado por Deus, mas servia o rei, levava lá o copinho com vinho para o rei. E sabe, no tempo do rei, o servo do rei tinha que provar o vinho na frente, porque se o vinho tivesse envenenado, quem ia morrer era o servo. Mas como Neemias era o homem de Deus, ele orava direto, podia até envenenar, mas se ele tomasse, Deus protegia Neemias, porque Neemias era um servo de Deus. A palavra do Senhor fala: se colocar veneno no copo, a gente não souber, a gente orar, obrigado, Senhor, obrigado, bebê, Deus protege e guarda, porque a gente não está sabendo. E o rei não queria perder Neemias, porque Neemias era um bom servo. E disse: quando é que vai ser? Quando o tempo vai passar lá, quando é que tu vai voltar? Porque o rei queria que Neemias voltasse perto dele. O rei gostava de Neemias. O rei confiava em Neemias. Tanto o rei dos reis como Deus poderoso, que confiou em Neemias, que abriu as portas para Neemias. Também o rei da terra gostava de Neemias, confiava nele, porque é o copeiro do rei. E perguntou: olha, quanto tempo tu vai ficar lá? Eu quero que tu volte de novo para cá. E aqui Neemias fala: e aprove ao rei, envia-me, apontando de eu um certo tempo. Então Neemias falou: rei, tu me dá o tempo para me construir lá. Neemias falou: